Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu voltei hoje trazendo um tema que é muito falado e muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre esse tema, que é estágio obrigatório, estágio extracurricular ou, como alguns chamam, estágio remunerado. O estágio obrigatório é o estágio que todas as pessoas, no caso falando da pedagogia, todos os alunos do curso de pedagogia farão esse estágio. Em algumas faculdades, esses estágios são diferentes, mas no caso da Unopar, nós temos 3 estágios: estágio na educação infantil, estágio no ensino fundamental e estágio em gestão. Eu comecei o meu estágio no 5º período, então eu fiz um no 5º, 6º, 7º, que foi o último que eu fiz agora, né? Eu estou indo agora para o 8º período, então terminaram os meus estágios obrigatórios. Mas o estágio obrigatório, em geral, ele é feito de forma não remunerada. Você precisa fazer para que conclua o seu curso. Se você não fizer o estágio obrigatório, você não se forma. Então, é importante fazer o estágio obrigatório. Na minha faculdade, nós mesmos é quem procuramos a escola que desejamos fazer o estágio e depois levamos o documento da escola para a faculdade para fazer o cadastro dessa escola para que possamos atuar, né? Eu não poderia fazer o estágio obrigatório fazendo o estágio extracurricular, então eu teria que abrir mão do estágio extracurricular para fazer o obrigatório, tá? No estágio obrigatório, normalmente o que acontece, isso pode mudar, gente, de região para região, ou de escola para escola, de cidade para cidade, enfim. Mas aqui, o estágio obrigatório, ele é feito da seguinte maneira: você leva toda a documentação que é necessária, né? Você vai entrar na sala, vai sentar-se no fundo da sala e vai fazer observações sobre a aula do professor. Vai anotar tudo que é dado durante as aulas, né? Vai fazer aquela observação de como funciona a aula, o que o professor está apresentando para as crianças, enfim. No final do estágio, você fará um planejamento de uma aula e você dará essa aula. E o professor da turma é quem avaliará a sua aula. Essa avaliação do professor é um dos requisitos para que você seja aprovado no estágio obrigatório. Já no estágio extracurricular, você tem uma liberdade maior. E aí, gente, eu tô falando sempre assim, baseado no que eu vivenciei aqui na minha cidade, né? Isso pode ser mudado de repente em algum estado, alguma escola, como eu disse anteriormente, tá? No estágio extracurricular, que foi o que eu fiz, nós temos um pouco mais de liberdade dentro da sala de aula. Você não vai ficar ali apenas observando, mas vamos dizer que você colocará a mão na massa. E isso é que eu acho assim incrível do estágio extracurricular, porque no estágio curricular, como eu fiz, né, ele de forma presencial, posso dizer para vocês, ele faz toda a diferença. Normalmente é o primeiro contato que temos com a sala de aula. Eu entrei numa turma de 5º ano e eu auxiliava algumas crianças que tinham deficiência e também a turma em geral. Já adianto para vocês, isso não é para colocar medo em ninguém, mas é uma realidade que acontece nas escolas. Você vai encontrar nas escolas pessoas, professores que vão lhe dar as mãos, que vão te auxiliar, que vão esclarecer as suas dúvidas, que vão ter você como amigo, como um aliado, como um professor ali dentro da sala de aula que está ali para somar. Como você também conhecerá professores que, se eles pudessem, eles não teriam você dentro da sala de aula. Isso é muito triste. Como se o professor, né, que hoje está ali na sala de aula, nunca tivesse passado por esse momento do estágio. Mas vamos pensar, coitado, que ele pode ter sofrido no estágio dele, né? E o que também não justifica, porque eu, obviamente, encontrei uma maioria de professores maravilhosos que eu carrego no peito, professores que eu tenho contato até hoje, mas como não seria diferente, professores que, se pudessem, não me veriam ali na frente deles, né? Enfim, nem por isso eu pretendo, assim que formada, tratar mal ninguém.
principalmente quando a gente pensa no âmbito da educação, onde nós estamos ali para auxiliar no desenvolvimento, né, de seres humanos, de pessoas críticas. Eu acredito que a gente não queira ensinar aos alunos a desprezar o outro, a menosprezar o outro, mas infelizmente, né, para que vocês fiquem sabendo, isso acontece e muito. Fui muito feliz porque eu tive muita liberdade, eu tive muito acompanhamento, eu fui muito bem assessorada durante o meu estágio, tive a oportunidade de conhecer documentos da escola, tive a oportunidade de entender como funciona o diário de classe, como eu faço o preenchimento desse diário. Eu aprendi sobre elaboração de provas, eu aprendi a fazer relatórios. Gente, tem professores formados que não sabem fazer relatório. Isso é uma realidade. Então, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade de ter entrado numa escola muito especial para mim, onde me deram total liberdade e apoio, porque não é de dar liberdade total, porque se nós não temos experiência, nós não vamos chegar assumindo uma turma, isso não existe, né? Mas se você tem um professor ali te auxiliando e dizendo para você assim, você quer aprender? Eu ouvi muito isso. Você não precisa fazer relatório, mas você deseja aprender a fazer, você vai usar muito isso. Então, isso para mim foi assim de uma grandeza. Então, são professores que eu amo, carrego no peito. E aqueles que, né, não nos desejam ou não nos aceitam, a gente esquece, vamos guardar só o que é bom. Então, tem professores que eu jamais quero ser como eles, mas uma grande maioria eu quero ser igual a eles. Então, essa para mim é a diferença do estágio obrigatório e extracurricular. Acho que as faculdades deveriam repensar sobre o estágio obrigatório, tornar ele um pouco menos burocrático e mais prático, porque o que nós precisamos é de pessoas profissionais que conheçam a realidade do chão da escola, de onde irão trabalhar. Então, obviamente, alguma dificuldade quando a gente está iniciando, né, a nossa carreira profissional, nós vamos ter, mas acredito que terei menos dificuldade do que aquele aluno que não teve oportunidade de fazer o estágio presencialmente. Ainda mais pensando nessa questão da pandemia, onde muitos alunos não conseguiram fazer nem o obrigatório. O meu estágio obrigatório eu não fiz ele de forma presencial, mas sinceramente eu não me sinto lesada por isso. Como eu tive 2 anos de experiência de um estágio muito 10 mil vezes mais rico do que o obrigatório, que é o extracurricular, então os textos, vídeos que eu fui fazendo ao longo desses 3 estágios, né, que é a educação infantil, ensino fundamental e gestão. Então, para mim, assistir os vídeos que eles me mandaram, ler os materiais que eles me mandaram, foi já o suficiente para eu entender sobre o funcionamento. Por quê? Porque eu já tinha ido até a escola de forma presencial, então para mim não foi nenhuma dificuldade. Então, gente, eu acho que é isso, né? As diferenças do estágio obrigatório e do extracurricular, que alguns chamam de remunerado. Lembrando que no obrigatório você não recebe, e no extracurricular, pelo menos aqui na minha região, eles pagam um valor simbólico de R$ 300. Que também eu acho pouco, mas perto do que nós aprendemos, não há dinheiro que pague. Então, eu acho que vale muito a pena se você tiver a oportunidade de fazer um estágio de forma extracurricular, porque o obrigatório, gente, o nome já diz, né? Ele é obrigatório, se você não fizer, você não se forma. Então, faça o estágio obrigatório da maneira como a faculdade te pedir, mas se você tiver a oportunidade de fazer o extracurricular, eu super indico para vocês. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre estágio extracurricular ou estágio obrigatório, deixem aqui nos comentários que eu volto para falar mais para vocês. E não se esqueçam de compartilhar, curtir o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Nós sabemos que muitas pessoas têm essas dúvidas,
né? E a intenção aqui no canal é auxiliar os estudantes de pedagogia que estão começando e que de repente têm essas dúvidas que são muito comuns no início da faculdade. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!